Então, muito bem. Pessoal, peraí, que eu não consegui botar direito para... Não, acho que botei. Então, boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira reunião. Nosso objetivo aqui não é fazer uma reunião por semana, tá bom? Mas eu quis começar essa apresentação falando um pouquinho de mim, colocando um pouco do meu coração para vocês, para ver se... para passar um pouquinho do meu espírito, né? Enquanto compartilhar da Terra para vocês, tá? Para que a gente vibre na mesma sintonia, porque eu acho que é uma energia muito boa que a gente precisa compartilhar e que está muito em linha com os valores da própria empresa, por tudo que eu já conheci dessa empresa e dos fundadores dela. E só para vocês saberem um pouquinho de mim, né? Eu sou engenheira de formação, um monte de gente não sabe isso, mas eu sou engenheira de formação, fiz 2 engenharias, fiz engenharia de produção e engenharia elétrica. Nunca fui engenheira na vida, mas eu trabalhei 14 anos na Vale, eu era gerente de logística lá e saí em dezembro de 2017. E eu saí porque eu já não me identificava mais com a empresa, acho que a maternidade me transformou em muitos aspectos, e eu queria fazer parte de algo maior do que eu queria fazer parte de... Eu queria me sentir contribuindo de alguma forma para o mundo, e não só para aquela empresa, né? Eu queria fazer, realmente expandir essa minha influência, me sentir impactando positivamente esse mundo onde a gente vive de alguma forma. Minha filha nasceu em setembro de 2014, né? E um pouco logo depois eu conheci os óleos essenciais, porque uma amiga minha, ela que de faculdade, que estava morando em Chicago na época, ela já estava usando os óleos essenciais com os filhos dela, sabia que eu gostava muito dessas coisas naturais, então ela me apresentou os óleos essenciais e eu comprei meu primeiro kit. E ela estava longe, ela não me deu muita orientação, então ele ficou no meu armário durante um tempão. Aí, em julho de 2015, né, eu já tinha voltado de licença maternidade, a Nina já estava na creche, e em julho ela começou a tossir e não parou mais, não parou mais. E a gente tentou todos os antialérgicos, tentou corticoide, tudo para não dar um antibiótico. Quando chegou em agosto, o pediatra falou, Fabi, ela tá há muito tempo tossindo, quando chegou no final de agosto, né? Ela tá há quase 2 meses que a gente não consegue controlar essa tosse, isso vai acabar evoluindo, eu não quero que isso evolua, então se ela não melhorar, eu vou dar para ela de presente de aniversário um antibiótico. E eu fiquei assim, arrasada, porque eu não queria. Falei com a Tatá, que num dia que a gente estava conversando, ela falou, mas você não está usando os óleos dela? Eu falei, nem me lembrava dos óleos. Então ela me instruiu, eu comecei a usar. E no que eu comecei a usar os óleos com a Nina, ela começou a melhorar. E a gente não precisou dar o antibiótico dessa vez. E eu comecei a olhar os óleos com um pouco mais de carinho, né? E comecei a estudar um pouco mais sobre os óleos de forma bem proativa. E comecei a aplicar um pouco mais na minha casa, mas o meu conhecimento ainda era muito esparso, né? E eu usava como os óleos não tinha aqui no Brasil, eu ficava usando meio que assim, a conta-gotas, era uma coisa muito reativa. Quando ela tinha alguma coisa, eu recorria aos óleos ao invés de recorrer ao remédio. Eu não fazia nenhum tipo de trabalho preventivo, como eu faço hoje em dia, por falta de conhecimento e também por falta de disponibilidade daquele produto. Mas eu já vi que os óleos tinham uma influência muito positiva na vida dela. Bom, quando eu saí da Vale, eu estava me perguntando o que eu ia fazer da minha vida, até que em abril do ano passado eu fiquei sabendo que a Doterra estava vindo para o Brasil. E a primeira coisa que eu pensei foi, que maravilha, né? Agora eu posso ter uma conta no Brasil e consumir os óleos no Brasil e começar a usar isso na minha filha, na minha família toda de forma melhor. Então eu me informei e comecei em abril mesmo a usar os óleos com a Nina de forma preventiva. E, bom, foi a primeira vez que a gente foi capaz de passar por esse período turbulento aí de meia estação, né, que a gente está agora, inclusive, sem que a gente precisasse usar
remédios, sem que a gente precisasse usar um Monteler, sem que a gente precisasse usar um corticóide do nariz, sem que eu precisasse andar com a bombinha na bolsa. Ela reagiu super bem, e a gente não precisou de remédio. Hoje eu não tenho remédio nenhum em casa, né? Fico até preocupada e se eu precisar de alguma coisa, mas eu penso, não vou precisar, porque se eu precisar eu tenho os olhos, e os olhos estão aí para ajudar a gente. Obviamente que se for uma coisa crítica, eu não sou louca, a minha filha vai ter toda a assistência necessária. Mas o fato é que ela ainda não precisou de nada, desde que no ano passado a gente começou a usar de forma preventiva. E por isso que eu bato tanto nessa tecla. Deixa eu falar só uma coisa aqui. Eu botei que aqui de abril a junho eu conheço a Doterra e faço a minha conta no Brasil, porque eu comecei a usar outros óleos de uma outra empresa americana. E aqui não veio para o Brasil e não está no Brasil ainda. E aí, em abril, essa mesma amiga minha e outras amigas nossas comentaram que a Doterra, que era também um produto de excelente qualidade, estava vindo para o Brasil, e então eu migrei para os óleos da Doterra, e hoje, inclusive, eu tenho resultados com os óleos da Doterra que com a outra marca eu nem tinha, né? E quando eu vi o efeito que isso estava tendo, eu realmente me interessei demais, ainda mais pelos olhos, e a Priscila então me perguntou: Fabi, você não quer fazer o negócio comigo? E eu falei, bom, por que não compartilhar, né? Realmente eu estava buscando alguma coisa que me identificasse, e eu me identifico profundamente com os olhos, pelo bem que eles fazem a minha vida e a vida da minha família. Realmente eu estava precisando de alguma atividade que me remunerasse. Seria ótimo não ter que me descapitalizar para poder usar os óleos essenciais. E a empresa é uma empresa fantástica, que tem um trabalho social incrível, que tem uma preocupação ambiental que para mim faz toda a diferença, toda uma responsabilidade social e ambiental que, quando a gente compra um óleo essencial, a gente não está fazendo bem só para a gente está fazendo bem para todos os produtores que são parceiros da Doterra e que precisam de água encanada, que precisam de escola, que precisam de hospital, e a Doterra fornece tudo isso para eles através da fundação. Então eu emburaquei, entrei de cabeça nisso, dei o meu coração por isso, de uma forma muito amadora no início, mas mesmo de forma bem amadora, em novembro de 18 ainda, eu me tornei premier, né? De forma bem amadora porque algumas fichas enquanto negócio caíram na minha cabeça só em janeiro desse ano, né? E o que eu acredito que fez a diferença para, apesar disso tudo, eu ter chegado a premier em novembro de 2018, né? Porque o meu foco é nas pessoas, né? Eu não sou uma vendedora de kits, eu gosto muito eu sempre falo isso e é dessa forma que eu sinto. Para mim, comprar um kit de 10 óleos essenciais que custa R$ 500 tem que ser uma decisão, uma conclusão da pessoa de que vale a pena para ela, né? Tem gente que fala que você quer comprar o Balance, você quer comprar a Salves Clareia, primeiro você tem que comprar o kit. O que de uma certa forma faz sentido, porque afinal de contas a Doterra quer que você tenha o máximo de recursos possível para que você coloque em prática logo tudo que você pode para o seu bem-estar usando os óleos essenciais. Mas às vezes a pessoa, isso passa uma imagem errada para a pessoa, né? Passa uma imagem de que você está só querendo empurrar nela um kit e às vezes a pessoa compra o kit e não tem mais nenhum tipo de assistência, né? E então eu falo para a pessoa, eu não quero que você, eu não quero te vender o kit, virar as costas e ir embora. Não adianta vender um kit, a gente precisa entender a realidade e depois acompanhar essas pessoas, acompanhar para a gente saber se elas estão usando, se elas estão tendo o resultado que elas gostariam de ter, se elas estão sabendo usar aquilo ali, se elas se lembram de tudo que a gente conversou e mais, ensinar a elas que aquilo ali que elas têm na mão, elas podem usar de diversas formas para elas entenderem que aquele investimento delas vale a pena, né? E com isso elas voltarem a comprar, porque o nosso negócio precisa desse retorno, precisa dessa recompra para que ele seja cada vez mais sólido. O meu foco é no produto, né? E porque o nosso produto é muito bom. Então, quando eu falo com as pessoas, eu falo de coração, que eu realmente acredito que os óleos essenciais podem ajudar a vida delas. E com isso, eu busco ensinar, né, que elas saibam a usar os óleos essenciais para que elas tenham
isso na prática, para que elas realmente sintam dessa forma. E aí eu gosto muito, e fica a minha dica, da gente usar muito o Guia Viver, porque com o Guia Viver a gente mostra a gente mostra para esse cliente que ele pode usar aqueles óleos de diversas formas diferentes, que existem outros produtos que ela pode colocar na vida dela. Existe uma série de doenças que aparecem no nosso corpo por contaminação de metais pesados, por contaminação de produtos que estão presentes em diversas coisas do nosso dia a dia, e parabenos e outros componentes derivados de petróleo que às vezes estão presentes em pasta de dente, em shampoo e condicionador. Então, a doTERRA, ela traz para a gente alternativas a isso também. Então, é importante a gente passar isso para as pessoas, porque o nosso produto é muito bom, né? E isso vai fazer com que elas consigam consumindo. E o foco no negócio, que eu, na verdade, só comecei a ter em janeiro desse ano. Mas com certeza foi o foco do negócio que me fez virar a chave de Premier para Silver. E quando eu digo foco no negócio, a gente realmente entender a estrutura do negócio, entender como a gente pode otimizar os ganhos na doTERRA, que é o que o Guia Construir e o Guia Decolar, que eu não coloquei aqui, trazem para a gente. Então, se vocês não conhecem esses guias, é importante conhecer. Depois eu vou começar a falar sobre eles. Eu estou começando a tentar estruturar um pouco mais isso, para a gente ter um pouco mais de profissionalismo nisso que a gente está fazendo, é importante, porque é o nosso negócio, né? E a gente precisa entender que é o nosso negócio. Eu até dezembro, eu me tornei Premier sendo a melhor funcionária de compartilhar o amor pelos óleos essenciais. Eu era uma funcionária da doTERRA, eu não me botava numa posição como dona do meu próprio negócio, afinal de contas eu fui funcionária a vida inteira, me formei, entrei para Vale como trainee, passei 14 anos como uma grande, boa funcionária daquela empresa e quando eu comecei a trabalhar os óleos, eu continuei trabalhando como uma boa funcionária. A minha cabeça enquanto negócio, né, como é que eu atuo, como é que eu estruturo isso aqui, como é que eu falo com as pessoas, que tipo de pessoas eu preciso estar ter ligado a mim, como é que essas pessoas vão, como é que eu vou desenvolver essas pessoas enquanto líderes, isso só me veio, essas fichas só caíram em mim em janeiro desse ano. Então, o que eu quero passar para vocês é esse negócio aqui de vocês. Vocês têm que tomar as rédeas dessa situação. Se vocês quiserem, vocês podem tudo, independente do número de horas que você tenha para dedicar a esse negócio, mas não dedique de forma amadora. Dedique de forma... Oi, gente, desculpa. Não dedique de forma amadora, dedique de forma consciente. Dedique como se pagar a conta no final do mês dependesse disso. Então, você vai dedicar de forma estratégica. E se você precisa conhecer um pouco mais a fundo isso, me procura que a gente vai conhecer. É meu interesse que vocês todas conheçam, ok? E a gente precisa replicar isso para conseguir chegar a Silver. Então, assim, eu só consegui chegar a Silver porque eu consegui que algumas pessoas começassem a entender isso e começassem a trabalhar comigo. E assim eu cheguei a Silver, né? É importante a gente ter um método, mesmo que seja replicável, e para isso ele tem que ser simples. Um Blue Diamond estava falando que ele estava conversando com uma moça que queria saber tudo dos olhos e ser aromaterapeuta para então começar o seu próprio negócio. E ele falou, deixa eu te explicar, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você passar para os outros a imagem de que eles só podem fazer esse negócio se eles forem aromaterapeutas e conhecerem tudo sobre os olhos, isso vai ficar mais fácil ou mais difícil de você desenvolver um negócio com outras pessoas? Ela, bom, muito mais difícil. Ele E é justamente por conta disso, o negócio da doTERRA é simples. Porque senão, a gente não teria esse corpo que a gente tem hoje, a gente não estaria no tamanho que a gente tem hoje. O negócio da doTERRA é simples. A gente não precisa saber tudo sobre os óleos essenciais. Eu estudo os óleos há muito tempo, gente. Isso é um caminho que a gente trilha. Mas você não precisa saber tudo isso para você desenvolver o seu negócio, desde que você tenha consciência de que você não sabe tudo e passe para todos, passe para o seu cliente, passe para adiante, de que enquanto você está construindo o seu negócio, você também está estudando para ter cada vez mais conhecimento. E durante esse caminho, você tem apoio de quem sabe mais do que você, né?
E assim a gente vai crescendo juntos. É preciso a gente ter um processo simples de replicação. E eu pretendo trazer para vocês aqui algumas sugestões de simplicidade. A gente já tem hoje na Doterra o Classe numa Caixa com esses guias todos que eu falei, o Guia Viver, tem o Guia Soluções Naturais, para a gente utilizar para apresentar os óleos naturais. Se você ainda não conhece esses guias, eu vou colocar no nosso grupo o caminho para eles, para que vocês conheçam e saibam utilizar essas ferramentas, né? E aí, permeando essas 3 ferramentas, a gente vai utilizar um método que é o método das 3 portas. As 3 portas foram um método descrito por um sócio fundador, hoje um Blue Diamond, um Presidential Diamond, desculpa, da Terra fundador, que ele fala, sempre que eu começo a conversar com alguém, né, sempre que eu vou apresentar para uma pessoa, eu começo a falar sobre os olhos, para alguém que nunca ouviu falar, às vezes, eu conto um pouco da maravilha que eles fizeram na minha vida e pergunto para a pessoa, você está aberta a conhecer um pouco mais sobre os óleos essenciais? E se a pessoa me responde que sim, eu apresento para ela o guia de soluções naturais. E uma vez que eu falo sobre o guia de soluções naturais, e aí na apresentação desse guia a gente fala sobre as necessidades da pessoa, eu pergunto para a pessoa, você está aberta a começar a usar os óleos? E se ela me disser que sim, eu vou fazer o cadastro dela. E ela vai comprar os óleos, o kit, o que ela quiser. E uma vez que ela esteja com o produto, e eu passe com ela pelo Guia Viver e mostre para ela todo o estilo de vida que a Doterra propõe, eu vou perguntar para ela, você está aberta a conhecer uma oportunidade de geração de renda com os óleos? Porque assim como os óleos podem ser a solução que ela está buscando para os problemas de saúde dela ou da família dela, a Doterra pode ser a solução que ela está buscando para a geração de renda para a família dela. Então, se a gente não faz essa pergunta, pelo menos essa pergunta, se a pessoa está aberta a conhecer, a gente está sendo muito egoísta, a gente está privando ela de eventualmente ter essa oportunidade, né? Então, isso me caiu muitas fichas, porque eu não fazia essa pergunta para as pessoas. E eu falei, ele me perguntou, você faz essa pergunta? E eu falei, você sabe que eu não faço? E ele falou, por que você está sendo tão egoísta? Eu falei, porque eu tenho receio do que as pessoas vão pensar, se as pessoas vão achar que eu estou incomodando, se as pessoas vão achar que essa é uma empresa como todas as outras, que só pensa nisso. E ele falou, mas a pessoa já não pensou, porque ela já está usando os olhos. Se você não tivesse incomodado ela apresentando os olhos, ela também não tinha conseguido solução para o que ela estava buscando. Então, diga para ela que ela pode encontrar essa solução aqui. Isso é muito importante, né? A gente, às vezes, fica impressionado com a resposta positiva que a gente tem quando a gente começa a falar sobre os olhos e tantas pessoas vêm buscar e vêm procurar isso com a gente. A gente também pode ter se surpreender se a gente começar a perguntar se as pessoas gostariam de conhecer essa oportunidade. Por isso que é tão importante a gente abrir a boca para falar sobre isso também. E, nesse caminho, sempre manter o foco nas pessoas, no produto e no negócio, porque esse é o seu negócio. Esse negócio nada mais é do que a gente compartilhar o amor. Não teve nada além disso que eu tenha feito para chegar até aqui. Nada. É entender como é que esse negócio funciona em termos de negócio, de estrutura, para você poder otimizar os seus ganhos, para você poder organizar a sua estrutura de forma a você otimizar os seus ganhos. Mas isso é por trás, esse é o pano de fundo, porque na frente o que está é a gente fazer parte de algo maior, é a gente replicar, é a gente falar do benefício que a gente está sentindo na nossa vida, para que as outras pessoas possam entender que elas podem ter isso na vida delas também, mesmo que enquanto cliente, porque a grande maioria vai estar aqui para ser cliente dos óleos essenciais. Só 3% das pessoas que estão cadastradas na Doterra fazem o negócio. Nós somos a exceção. As pessoas estão buscando soluções para o bem-estar e para a saúde delas. E a gente tem isso para oferecer e a gente tem que se lembrar disso, né? Então, conheçam os guias que a gente tem. Conheça o Guia Viva, para que a gente possa sempre apresentar o Guia Viva para todas as pessoas que já se tornaram cliente. Vamos fazer um plano de bem-estar com as pessoas que a gente convidou para dentro da Doterra.
Vamos organizar com ela como que ela vai usar os óleos essenciais de manhã, de tarde e de noite. Vamos mostrar para ela que ela tem muitos outros produtos que podem ajudar no bem-estar e com isso a gente ajudá-las a planejar as próximas compras, sempre falando da possibilidade de elas comprarem esses produtos pelo ERP e com isso elas começarem a acumular pontos, no mínimo os pontos referentes ao frete, para o frete sair de graça e depois ela trocar por produto, gente. Não tem nada melhor do que isso. Produto de graça, óleos essenciais de graça, shampoo de graça. Isso pode acontecer, é só a gente se planejar e mostrar para a pessoa o quanto que a Terra valoriza esse dinheiro dela, né? E para quem estiver aberto, né, é aberto a começar a compartilhar com as pessoas, porque a pessoa está vendo o benefício que está trazendo para si. No momento em que a gente apresenta para uma pessoa, a pessoa começa a usar e a pessoa começa a gostar, por que a gente não vai pedir para ela ajudar a gente a atingir outras vidas, né? Mudar outras vidas, vidas que a gente não conhece, que a gente não tem contato, mas que ela tem e ela já está tendo uma experiência tão boa, eventualmente ela pode indicar a gente para alguém e com isso a gente começa a compartilhar em várias mãos e eventualmente começa a construir sonhos juntos. Eventualmente aquela pessoa vai estar tão aberta e vai ver que ela tem uma permeabilidade, uma penetrabilidade tão grande com relação aos óleos essenciais, simplesmente contando a sua história, que ela começa a querer construir com a gente, começa a querer fazer um pouco mais, um pouco além de simplesmente indicar a gente para pessoas que ela conhece e que estão buscando bem-estar. Então, fiquem conectados com as pessoas que a gente está trazendo para dentro da Terra. Não vamos deixar ninguém, não vamos desistir de ninguém, não vamos deixar ninguém se esvair dentro do possível, né? Porque a gente tem um produto muito maravilhoso nas nossas mãos e a pessoa procura a gente e faz um investimento e a gente precisa ajudá-la a ver o retorno desse investimento, né? Isso é muito importante. Porque é isso que faz o nosso trabalho cada vez mais sólido. E a gente tem essa fidelização. E essa pessoa, essa cliente, esse cliente só vai ficar fidelizado se eles realmente virem que aquilo aí está funcionando para eles, né? E que pode funcionar para várias outras pessoas também. E aí eu queria trazer para vocês um pouquinho do que aqueles diamonds todos, quando eu estava lá na Amazônia, né? Não sei se todo mundo sabe, eu fiz um cruzeiro para a Amazônia. Foi um cruzeiro de reconhecimento da empresa, fiz no mês passado, no finalzinho do mês. E aí a gente teve um momento, a gente passou 3 horas conversando com Presidential Diamonds, Blue Diamonds e tal, que estão há mais de 10 anos, que estão há 10 anos, 8 anos, 9 anos na empresa. E foi muito enriquecedora essa conversa, né? E eles falaram algumas coisas muito importantes. Que liderar é muito diferente de manipular, né? O que a gente vê em muitas outras empresas de marketing de rede é a manipulação. É a pessoa manipular o outro para que o outro acredite num sonho, porque com isso ela está agindo em causa própria. Aqui a gente não manipula ninguém, a gente não quer manipular ninguém, a gente não está agindo em causa própria. Como eu disse, a gente está primeiro pensando nas pessoas, o foco é na pessoa. E aí no produto que ela vai usar, né? Então aqui a gente lidera, a gente não manipula ninguém, a gente lidera, a gente ensina os clientes, a gente lidera aqueles clientes que estão querendo aprender a colocar os olhos na sua vida, né? Ser motivador vale mais do que ser motivado. Então isso significa que eu não vou ficar todos os dias no nosso grupo, bom dia galera, vamos lá! A nossa meta, e não sei o quê. Eu não vou fazer isso, porque isso para mim é ser macaco de auditório, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês tenham a certeza de que eu estou aqui para ajudar cada um de vocês, né? Eu vou doar o meu tempo proporcionalmente ao interesse de vocês. A pessoa que está muito interessada e que vier atrás de mim vai ter a minha atenção. Eu tenho total interesse em ajudar vocês, que vocês se mantenham motivados com o propósito dessa empresa e se mantenham motivados em função dos resultados que vocês vão ter ao compartilhar da Terra. Então, é meu interesse ajudar vocês a melhorar as estratégias, a melhorar o approach, a melhorar a forma como você fala com as pessoas, a forma como você, né,
a melhorar a sua produtividade, para que você se sinta motivado, né? E então, eles falam desse método de replicação das 3 portas, né? Eles reforçam, todos eles reforçam a importância da gente passar por todos os guias, por mais que isso pareça ser muito difícil, é muito importante. Às vezes é mais importante você cadastrar um número menor de pessoas, mas trabalhar aquelas pessoas com muita consistência, do que você cadastrar 20 pessoas no mês e simplesmente não conseguir dar atenção para nenhuma delas nunca mais. Né? Porque a pessoa entrou para a doTERRA com você, por mais que ela esteja no nosso grupo, ela entrou para a doTERRA com você. Então, ela espera que você tenha uma atenção especial com ela, porque afinal de contas ela fez um investimento para estar aqui dentro da doTERRA. Então, crie o hábito de acompanhar essas pessoas passando por todos os guias, né? O trabalho começa de verdade depois do cadastro. Às vezes, trazer a pessoa para dentro da doTERRA é até fácil, mas a gente precisa trabalhar ela depois do cadastro para fidelizar ela. E com isso a nossa estrutura ser uma estrutura sólida, tão sólida quanto as raízes dessa árvore, dessa foto aí, né? E não vamos desistir de ninguém. Às vezes a gente cadastra alguém que está falando, que vai ser faca na caveira, que vai fazer um negócio com a gente, não sei o quê, a gente se decepciona porque a pessoa não faz nada. E às vezes, a gente quer, às vezes, arrancar aquela pessoa dali, não quero mais saber dessa pessoa, não quero mais olhar na cara dessa pessoa, mas não desiste dela não põe ela de escanteio completamente, porque pode ser que ela acorde para os olhos, pode ser que os olhos acordem ela em algum momento, e pode ser que ela retorne, e pode ser que ela tenha um resultado muito bom, né, no futuro. Então, a gente não tem como prever isso. Não vamos desistir das pessoas. É claro que, como eu disse, eu dedico o meu tempo proporcionalmente ao interesse da pessoa, proporcionalmente ao que a pessoa está colocando de esforço também. Mas isso não significa que eu desisti completamente de todas as outras que não estão fazendo, porque a pessoa pode estar simplesmente passando por um momento, né? E a gente precisa entender esses momentos também. Afinal de contas, nada impede que a gente tenha um momento também, né? E os passos para o sucesso, gente, são simples, né? É tudo muito simples. A gente tem que buscar alcançar a classificação de elite primeiro. A gente começa como consultora, eu também comecei como consultora e passei por todos os passos. E comemorei muito quando eu cheguei à elite, porque a elite é realmente o nosso primeiro passo, né? É um passo muito importante chegar a essa classificação. Quando você entende como é que você chega à elite de forma consistente, ou seja, utilizando os guias, utilizando as portas, então o seu próximo passo é ajudar 3 líderes seus a chegarem à elite, porque é isso que você precisa para você se tornar silver, né? Então, se você consegue desenvolver 3 líderes para que eles cheguem à elite, você chega a silver. E se você ensina esses seus líderes elite a replicarem esse modelo, para que cada um deles tenha 3 elites, cada um deles vai virar um silver e você vai chegar a platinum. Então, por isso que a gente diz que elite uma posição tão importante, porque replicando elite, você chega a platinum, né? Que é uma posição de muito destaque já na empresa. Então, vamos buscar entender como chegar à elite de forma consistente. Consistência, gente. É um pouco cada dia, é você planejar seus resultados, é você acreditar no produto, é você agir para você ter resultados. E essa ação, ele coloca aqui como sugestão, né? Compartilhe com mais de 45 pessoas ao longo do seu mês, para você cadastrar em torno de 15. Mais 15 que você vai depois fazer o passo a passo, junto com os líderes que você está treinando durante esse tempo, né? Isso significa que você vai estar achando 3 líderes, você achando 3 líderes por mês? Não necessariamente, mas eventualmente, se você encontrar 3 líderes e ensinar esses outros 3 a fazerem o mesmo, você já tem a sua estrutura e vocês estão todos de mãos dadas, a gente tem que fazer isso juntos. Ninguém aqui está sozinho, e isso eu quero que vocês entendam. Vocês não estão sozinhos. A gente tem que dar as mãos, porque
Sem a nossa estrutura crescendo, a gente não cresce. Sem vocês crescendo, eu não consigo crescer. Eu não avanço para Gold se os meus elites não chegarem a Premier. Não consigo, né? E para que eles cheguem a Premier, a gente tem que desenvolver duas estruturas executivas neles. Então, a gente está sempre buscando desenvolver alguém para que a gente, como consequência disso, tenha os nossos resultados. E como consequência disso, a gente muda vidas, a gente cresce como pessoa e a gente cria a nossa renda residual. E acreditem, como eu disse, é uma renda boa que você consegue construir com a doTERRA. E quando você tem isso de forma consistente, dificilmente isso desaparece da noite para o dia, ok? E aí eu trouxe para vocês alguns slides que foram projetados lá durante o cruzeiro, para vocês entenderem algumas diferenças, né? Entre cliente preferencial e consultor de bem-estar. Eu acho que todos vocês devem entender, mas é bem importante a gente deixar isso muito claro. Os dois, tá? Precisam pagar uma precisam fazer seu cadastro, seja com o kit, seja pagando anuidade. Os dois têm que pagar uma taxa de renovação depois de 1 ano. Eu acabei de pagar a minha, tá? E custou R$65 e eu ganhei em Peppermint, só para vocês saberem, tá? E os dois têm 25% de desconto no produto. Os dois, tanto o cliente preferencial quanto o consultor de bem-estar, pode ter uma LRP, pode ganhar o produto do mês fazendo 125 pontos, tá? E pode participar de todas as promoções de produtos que a doTERRA coloca. Mas apenas o consultor de bem-estar pode cadastrar uma pessoa, pode formar uma rede, pode receber comissão da doTERRA. Esse bônus é a comissão que a doTERRA deposita na minha conta, ok? Se eu vendesse óleos essenciais, eu não vendo, mas se eu vendesse óleos essenciais, essa diferença da venda direta, a doTERRA não toma nem conhecimento, tá? O que a doTERRA toma conhecimento é o bônus, é a comissão que ela vai me pagar em função do trabalho que eu estou construindo com vocês, tá? Isso é para quem se inscreve, né? E para quem cadastra? Para quem cadastra, o cadastrador vai ter direito a bônus de início rápido, a bônus de poder de 3, a Unilevel e tudo mais, tanto sobre o volume do cliente preferencial quanto sobre o volume do cliente consultor de bem-estar. Então, não existe isso de você querer cadastrar só consultor de bem-estar para você receber seu bônus. Não. Você recebe sobre a movimentação de todo mundo que está na sua equipe, seja cliente preferencial, seja consultor de bem-estar. Ok? E quando a gente cadastra alguém como cliente preferencial, a gente tem 14 dias, tanto o cliente preferencial quanto o consultor de bem-estar, a gente tem 14 dias para escolher em que lugar da nossa estrutura essa pessoa vai ficar, tá? E se for cliente preferencial e esse cliente preferencial quiser se tornar um consultor de bem-estar, depois de 90 dias do cadastro, a gente ganha mais 14 dias para posicionar, para poder reposicioná-lo na nossa estrutura, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, depois eu explico um pouquinho mais. Princípios básicos de posicionamento, tá? A gente tem duas figuras, o cadastrador e o patrocinador. Cadastrador seremos sempre nós. Não vamos dar o cadastro para ninguém. Por quê? Porque é o cadastro que vai ajudar a gente depois a se classificar para as posições. Quando eu digo que um Silver precisa de 3 elites, eu preciso ter cadastrado 3 pessoas que chegaram ao ranking de elite. Não precisa estar diretamente ligado a mim. Pode estar em uma outra estrutura, pode estar lá no meu 10º nível, mas se fui eu que cadastrei, ele me leva para elite, ok? Ele me leva para a Silver. Tá? Então, a posição de cadastrador é muito importante e a gente não vai dar ela para ninguém, a não ser que a gente precise disso para avançar de ranking. E isso também a gente pode conversar um pouquinho mais para passar essa visão estratégica para cada um de vocês, tá? O cadastrador, então, ele trouxe um inscrito para a doTERRA, ele vai receber o bônus de início rápido, que são aqueles 20% durante 60 dias, e ele trabalha com o patrocinador no acompanhamento. Então, quando eu cadastro alguém e coloco um de vocês como patrocinador, vocês me ajudam no acompanhamento daquela pessoa,
Eu estou alimentando vocês, porque o patrocinador vai estar criando uma linha ascendente, vai estar recebendo o poder de 3 e unilevel do consumo daquela pessoa que eu coloquei ele como patrocinador, e por isso vai auxiliar no acompanhamento. Por isso que é um trabalho de várias mãos, ok? E é o patrocinador que a gente pode mudar durante aqueles 14 dias, que eu falei que a gente tem 14 dias para a gente posicionar dentro da nossa estrutura aquela pessoa. E aí, como é que faz isso, tá? A gente vai entrar no escritório virtual, a gente vai entrar no escritório virtual, depois entra em equipes, e aí tem um link na esquerda chamado alterações de patrocinador. A gente vai clicar no ID da pessoa que a gente vai alterar o patrocinador e vai incluir o ID do novo patrocinador. Simples assim. E aí o sistema já faz direta modificação só do patrocinador, tá bom? Bom, se a pessoa, o cliente preferencial quer fazer o upgrade depois de 90 dias, ele vai ter um botãozinho aqui, eu acho que alguns de vocês já passaram por isso, então tem um lugar que você aperta para você fazer o upgrade, coloca o seu CPF, né? E aí você, que é o cadastrador daquela pessoa, recebe um e-mail, uma notificação, onde você pode ir de novo lá no alterar patrocinador, se você quiser mudar aquela pessoa de posição para uma posição mais estratégica dentro da sua equipe, tá? Isso aqui, se qualquer pessoa tiver dificuldade e precisar entender um pouquinho melhor também, pode falar comigo, fiquem à vontade. Eu estou só querendo passar para vocês que existem recursos para que a gente juntos, como a gente tem 14 dias, gente, a gente tem 14 dias, a gente tem que se falar para a gente poder alinhar essa estratégia, tá bom? Porque eu não entendi isso no início, então eu estou me colocando à disposição de vocês, porque eu também não espero que vocês entendam isso no início. Mas como já me deram alguns cliques, na minha cabeça já caíram algumas fichas, eu quero antecipar essas fichas para vocês. Isso a gente pode fazer em várias mãos, ok? E aí algumas dicas de posicionamento que eles deram, ou seja, tente colocar cada membro onde ele se desenvolverá. Concentre-se na visão de longo prazo. Mantenha os amigos juntos para que eles possam desenvolver o negócio junto. Ou, às vezes, pessoas que estão dentro de uma mesma cidade muito pequena, coloque eles juntos para que elas possam desenvolver aquele negócio juntas, ok? Você vai fazer uma posição pensando na sua classificação, não no seu poder de 3, ok? O poder de 3 ele é muito tentador, mas ele é uma consequência de você estar fazendo o seu negócio bem feito, tá? Tente manter os seus formadores de negócio por perto, o mais próximo de vocês, no nível mais próximo a vocês. E os clientes podem ser a base, tá? Jogue seus clientes preferenciais o mais profundo que vocês puderem, numa estrutura de pessoas que estão fazendo o negócio, né? E eu, como eu já disse, consulte o seu mentor, me consulte se vocês quiserem ajuda para pensar num novo patrocinador da pessoa que vocês estão trazendo na doTERRA, ok? Gente, nós usamos os olhos, compartilhamos os olhos e ensinamos os outros a fazer o mesmo. Esse é a espinha dorsal de fazer o negócio na doTERRA. É a gente usar os olhos para a gente se apaixonar e poder falar sobre eles com brilho nos olhos. E então a gente começar a compartilhar, falando a nossa verdade, e as pessoas entenderem que a gente está falando aquilo ali de coração, e as pessoas virem para a doTERRA com a esperança de que é isso que elas estão precisando, e ela vai ficar na doTERRA porque ela descobriu que é isso, e a gente tem que mostrar para ela que é isso mesmo, ajudá-la a descobrir que é isso mesmo para que ela fique, e ensinar os outros a fazer o mesmo. E por isso que eu quis trazer para vocês, do meu coração, o que é isso. Como vocês viram, não tem nenhum, como é que eu vou dizer? Não tem nenhum truque, né? É tudo muito transparente e tudo dá certo, eu acho, por conta de eu colocar o meu coração cada vez que eu falo com vocês e cada vez que eu falo com uma pessoa que me procura para saber sobre os olhos, né? E eu acredito que se vocês fizerem o mesmo, não tem por que ser diferente. A única coisa que a gente precisa se preocupar é em manter um método, é em fazer isso de forma estruturada.
E a doTERRA dá para a gente ferramentas e, como eu disse, eu estou à disposição para o que vocês precisarem, para a gente fazer isso a várias mãos, ok? E agora eu vou pausar e vou pedir para vocês, vou abrir agora para perguntas, fiquem à vontade, podem levantar a mão que eu vou dando a palavra para todos vocês, ou se quiserem podem colocar no chat que eu vou ler. Não? Eu vou então seguir mais um pouquinho ainda adiante, se eu puder. Eu sei que está tarde já, mas eu queria trazer mais um pouquinho, só uma visão de algumas coisas que eu aprendi também nessa viagem lá da Amazônia, né? Só para vocês terem uma ideia mais geral. Bom, o mercado brasileiro está crescendo pra caramba. A gente hoje é do tamanho que os Estados Unidos levaram 2 anos e meio para chegar. Então, nesses meses que a doTERRA está no Brasil, a gente cresceu o que os Estados Unidos cresceram nos primeiros 2 anos e meio de doTERRA, ok? Só para vocês entenderem o boom que foi no mercado brasileiro. Ninguém, na melhor expectativa da doTERRA, ela não imaginava que isso fosse acontecer, tá? Por isso que a gente está, às vezes, enfrentando a falta de produto e, às vezes, enfrentando problemas de entrega por conta do alto volume que tem. E eles estão buscando melhorar isso. E a gente continua crescendo. Todo mês a gente tem um recorde novo, né? Por conta disso, desde junho, a doTERRA lançou 90 produtos. A gente agora, no próximo mês, vai ter o Aroma Touch. O Aroma Touch é um curso dado pelo médico fundador da doTERRA, o Dr. Hill. Vai ser aqui no Rio. Quem ainda não ouviu falar desse curso, ele custa R$750. Vai ser no dia 23 de maio, tá? Aqui no Rio, o dia inteiro. A gente vai passar o dia inteiro com o Dr. Hill. Ele falando sobre os óleos, falando sobre essa técnica, falando sobre o que representa cada óleo nessa técnica de Aroma Touch, que é uma aplicação de 8 óleos essenciais no nosso corpo. Eu vou botar um link no nosso grupo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é o Aroma Touch. Quem tiver a possibilidade, compra no Eventbrite, eu vou colocar também no nosso link, e venha fazer o curso, porque com certeza vale muito a pena. E a gente está fazendo isso muito rapidamente. Normalmente o Dr. Hill vai só depois de 2 anos da doTERRA naquele país. E ele já está vindo aqui no Brasil, né? Temos aí o Clube Diamond, que tudo indica que eu vou fazer parte. Já estão aí aprovando a minha participação. Eu estou muito feliz, porque são vários treinamentos que a gente vai ter com pessoas muito influentes na doTERRA, fundadores da doTERRA, e a gente vai ter aí a oportunidade para fazer muitas apresentações de negócio ao longo dos próximos meses, porque a doTERRA vai estar custeando isso para quem participar do Clube Diamond, custeando todos esses treinamentos e custeando essas viagens que a gente vai precisar fazer. E todo mundo que participar do Clube Diamond, que for inscrito nesse período, através dessas reuniões de apresentação dos óleos do Clube Diamond, vai ter acesso a promoções exclusivas, vai fazer parte de uma base de dados específica. Tem várias coisas muito bacanas que eu quero aprender mais para poder passar mais informação para vocês assim que eu for aceita oficialmente, tá? Eu passo isso tudo para vocês, mas eu estou muito contente com a possibilidade de estar participando disso. E, assim, é outra coisa que foi muito rápida aqui no Brasil, que normalmente o Clube Diamond, ele espera pelo menos um ano e meio da doTERRA no país, e a gente já está começando ele aqui, né? A gente hoje aceita pagamento, né, em Visa, Mastercard, a gente está trabalhando em boletos, muita gente fala sobre boletos, mas a doTERRA é muito resistente a boleto, porque ela não consegue rastrear se por acaso vai ter alguém burlando as regras e abrindo um monte de contas e pagando um monte de kits para poder comprar a sua posição, o seu ranking. No cartão de crédito ela rastreia isso, ela começa a rastrear isso mais fortemente a partir de Silver. A gente tem que prestar contas, às vezes, quando a gente tem vários cadastros no nosso mesmo CPF, no nosso mesmo cartão de crédito, a gente tem que explicar para a doTERRA que, olha, não, isso aqui foi a pessoa que não tinha cartão de crédito, que eu paguei para ela, mas olha aqui o depósito dela na minha conta. Eles são muito certinhos com isso, muito preocupados com isso, e por isso que eles ainda não colocaram boleto, tá bom, pessoal?
Estão trabalhando muito para essa questão da logística e já eles devem implantar 200 pontos de retirada de produtos ao redor do Brasil. Então, isso deve melhorar para a grande maioria das pessoas essa questão da entrega dos produtos. A gente tem esses produtos chegando aí, né, ao longo dos... bem em breve, talvez no mês que vem, a gente já comece a ver esses produtos, que são as vitaminas. Essas vitaminas aqui, a gente precisa experimentar assim que elas chegarem no Brasil. São uma coisa maravilhosa. Para vocês terem uma ideia, é o produto que mais vende nos Estados Unidos. É super completo para a gente não precisar de mais nenhum tipo de suplemento, tá? Esse creme de mãos aqui, ele é super bacana porque ele é à base de rosas e toda a renda arrecadada por ele vai para a Fundação Healing Hands, que é a fundação da Doterra que trabalha, que tem todos os projetos sociais. Então, a gente tem que estimular que as pessoas experimentem porque ele é maravilhoso e ainda por cima toda a renda dele é revertida para a Fundação Healing Hands, tá? Clary Calm é o blend para menopausa, para as questões de TPM, regulação dos hormônios femininos, é maravilhoso e está chegando. Best Tense, para quem tem muita dor de cabeça, enxaqueca. Immortelo, que é o nosso anti-aging, vai vir com um nome diferente de Salubelle, mas, gente, ele é espetacular. Tem mirra, tem um monte de óleos maravilhosos, tem rosas, tem tudo aqui dentro que a gente precisa. A Doterra investiu 150 milhões de dólares em pesquisa sobre óleos essenciais no ano passado, gente. Então, quando ela lança um blend, quando ela lança uma vitamina, vocês podem ter certeza absoluta que foram muitas pesquisas, muitos pesquisadores, muitos médicos pensando em como fazer o melhor produto pra gente, tá? E vão entrar os shakes que a gente vai poder utilizar e sugerir para as pessoas que estão buscando uma forma de emagrecer, de reeducação alimentar. Às vezes a pessoa nem está buscando uma forma de emagrecer, mas é aquela pessoa que estuda até de noite, que trabalha de noite, que tem dificuldade de acesso a uma boa refeição e ou ela vai comer o salgadinho ali da lanchonete, horroroso para a saúde dela, ou ela vai levar uma dose desse shake aqui que vai ser nutritivo e não vai fazer mal ao organismo dela, certo? E tem versão vegana também, inclusive, desse shake, que é muito bacana, tá? Como eu disse, a Fundação Healing Hands está chegando no Brasil. A gente teve a primeira ação quando a gente estava lá no Cruzeiro, na Amazônia. A gente foi entregar kits escolares para uma comunidade e a gente doou esses primeiros kits, nós doamos, eu levei pessoalmente 5. Eram 117 crianças e a gente, com isso, conseguiu arrecadar 277 kits, mais do que o dobro do que eles precisavam. A gente ficou muito feliz com isso. A Doterra está começando esse trabalho aqui no Brasil, principalmente com as comunidades lá da Amazônia. Ela atua onde ela tem, primeiro onde ela tem fornecedores, né? Então, ela não vai ser que nem a Fundação Bradesco, que a gente vê um monte de plaquinha da Fundação Bradesco em várias coisas que a Fundação está lá, como forma até de abater, né, dos impostos e tal, então isso está espalhado. Não, a Doterra, ela tem alguns parceiros da fundação, como, por exemplo, uma ONG que ela trabalha para inibir tráfico humano, tráfico de infantil, de mão de obra infantil, trabalhos assim muito bonitos de combate à prostituição da mulher. E ela tem um trabalho muito forte para melhorar a vida dos fornecedores dela, que são fornecedores exclusivos da Doterra. Então, a Copaíba é produzida por fornecedores, por comunidades ribeirinhas na Amazônia que só produzem para a Doterra. E aí a Doterra trabalha com eles para melhorar a saúde deles, para melhorar a condição de vida deles, ok? Esse é o trabalho da Doterra. E quando a gente fala aqui desse produto, 100% do produto, da renda arrecadada vai custear esse tipo de ação que eu estou falando. Então, a gente foi lá entregar com a Fundação Healing Hands e foi muito emocionante, foi muito bacana, tá? E a gente teve essa conversa, essa roda de conversa com os Diamonds, Blue Diamonds, e eles ficaram passando para a gente várias coisas muito bacanas, vários ensinamentos. O Seth falou, então, desse método das 3 portas, que é muito bacana, que a simplicidade acelera a duplicação, a complexidade desacelera. Né? Ele falou pra gente, eu não conhecia, existe um livro do Boyd Truman, que é um Presidential Diamond da Doterra, chamado Symphony of the Cells. Eu vou comprar esse livro. Ele só tem lá fora e só tem em inglês. Mas eu vou comprar esse livro para quem não fala inglês.
Eu vou estudar esse livro assim que eu tiver, assim que eu conseguir ter esse livro, conseguir tempo para estudar esse livro, mas basicamente esse livro tem vários protocolos que a gente pode utilizar para os nossos, para melhoria, para melhorar a nossa saúde. E existem relatos incríveis sobre o efeito positivo desses protocolos quando a gente aplica, seja em mães de crianças autistas com o protocolo de desintoxicação, né? Seja em pessoas que estão com problemas cardíacos e circulatórios e de respiração, tem o protocolo para o sistema respiratório, para o sistema circulatório, cardiovascular. Então, eu quero muito ter esse livro, comprar esse livro, estudar e poder passar também, trazer esse conhecimento para vocês, tá? E aí ele usa muito o protocolo de dor muscular quando ele faz excesso de exercício, o protocolo de limpeza de bactérias quando ele viaja para lugares onde ele acha que ele pode estar em contato com alguma enfermidade para que ele não desenvolva aquela enfermidade, né? O Matt Hall, que é um líder muito conhecido, muita gente conhece ele do YouTube, até porque ele faz vídeos muito bacanas em português. Se vocês não estiverem seguindo ele, nunca tiverem visto um vídeo dele no YouTube, eu super recomendo, Matt Hall, tá? E ele fala da estratégia da fogueira, então ele sempre, todo mês, e eu vou fazer isso esse mês, e vou conversar com vocês sobre isso, todo mês ele olha para todo mundo da estrutura dele e ele pega a pessoa assim, que está lá embaixo, querendo começar a desenvolver um negócio eventualmente, e a pessoa está quase virando manager. E ele fala, você sabia que só faltam 50 pontos para você virar manager? Se você convidar uma pessoa para a Doterra, você consegue virar manager. E aí a pessoa se empolga e vamos fazer isso juntos, etc. E aí ele começou a botar fogo ali, a fogueira ela começa nos gravetos. E ele vai para a pessoa que é líder daquela ali. Você sabia que você está quase virando director? Você só precisa fazer isso para virar director. Fulano já está ali se empenhando para mais uma pessoa, para que ele vire manager. E com isso ele vai estimulando todo mundo a trabalhar em conjunto. E com isso ele fala, é impressionante o resultado que isso dá nos últimos dias do mês, que às vezes você acha que a sua meta está perdida, mas não. Porque as pessoas, às vezes, um pouquinho que cada um faça, cria uma grande fogueira. Porque os volumes vão se somando, os esforços vão se somando e juntos a gente pode muito mais. E aí ele passou pra gente a rotina dele diária, né? O que ele faz de manhã, logo que ele acorda, com o peppermint, depois a laranja, que ele usa o frankincense e o copaíba sublingual, como eu já falei para um monte de gente aqui, que ele passa o On-Guard de Breath nos filhos diariamente, que ele coloca limão e tangerina na água, ele usa os cítricos no difusor. Esse LV são aquelas vitaminas, todos eles tomam as vitaminas, porque as vitaminas realmente são maravilhosas, e os probióticos, que ainda não chegaram no Brasil, mas daqui a pouco. Todos eles colocam os olhos no difusor à noite para dormir e usam o On-Guard, todos os que têm filho usam nas crianças todos os dias. Eu uso na Nina e eu falo de carteirinha que isso faz muita diferença, tá? Pamela Tanimura é outra que realmente vale a pena a gente seguir. Ela é uma brasileira que mora muitos anos no Havaí, ela é uma Blue Diamond. Ela passa hoje em dia uma parte do tempo dela em São Paulo e uma parte no Havaí. O Instagram dela é a Louca dos Olhos, louca com K. E isso é muito bacana, porque ela realmente é enlouquecida pelos olhos e ela usa muitos olhos no dia a dia dela. E ela fala, ela tem filhos e ela diz, eu uso nos meus filhos diluindo todos os dias. Quando eles têm alguma coisa, eu tenho que cortar esse mal pela raiz. Eu não vou ficar fazendo diluição de 3% se o meu filho está ali precisando sair de uma condição, se ele está com o ouvido inflamado, se ele está com a garganta inflamada, eu vou usar o On-Guard nele. Claro que eu vou diluir para não dar sensibilidade na pele, mas eu vou pingar uma gota na minha mão, vou fazer uma diluição ali só o suficiente para não dar sensibilidade e vou usar aquela gota inteira no corpo dele, né? E ela usa melaleuca para limpeza energética diariamente, e ela tem o roteiro dela de uso nos chakras, de uso nas aulas de yoga que ela faz, na yoga que ela faz diariamente. Ela está sempre em contato, com os olhos, e também fala da diferença que isso faz na vida dela. Ela, inclusive, estava grávida na viagem, usando os olhos e falando do uso disso, de como isso faz bem a ela, né? E é isso, gente. Esse aqui é um Presidential Diamond.
Eu espero que vocês consigam ouvir o que a Pamela está traduzindo, mas basicamente ele está mostrando para a gente como que ele consegue, deixa eu ver aqui uma coisa, o que ele quer que a gente pense e que a gente sinta quando a gente está falando dos óleos essenciais. Ok. Esse é o case, são os 2 cases de óleos dele que ele levou para a viagem. O que você tomou? James, what's that? Just say the names. Say the names of oils. E ele está botando aqui. So, total. All of it. Oh, all the On oils. you, Tudo isso. in you, and around you. So what you have to understand is Você tem que that entender. I'm looking at this crowd. Eu tô olhando pra vocês No one face and no one body is alike. e ninguém é igual, todo mundo é diferente. They're all different. Todos diferentes. You're all just as different on the inside. E a gente é diferente por dentro também. So, which is good. Which is good. So, what works for me, O que or for funciona pra mim, Rod, ou pro Rod, or for Matt, Or or for any of Matt, these or- awesome people pra here, todos nós, right? It might be totally different vai than ser what works totalmente for you. diferente do que funciona pra você. So the important thing is, don't get caught up in what anybody else does, Não fica prestando atenção no que because fazem, you might not have the opportunity to learn what somebody else does. Você pode tem a entender oportunidade de saber o que outras pessoas fazem. Get the oils in you, on you, and around you, and you will figure it out and you will share it with the world. Coloque os olhos em você, dentro de você, ao redor de você, e você vai conseguir compartilhar esses olhos com o mundo. É usar os olhos, é se apaixonar pelos olhos e com isso a gente consegue compartilhar os olhos com todo mundo, saindo do coração. E essa era a mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês. Muito obrigada por estarem comigo todo esse tempo. Eu estou muito feliz de ter podido passar um pouquinho do que está dentro do meu coração todos os dias quando eu estou compartilhando da Terra com todo mundo. Eu vou abrir mais um pouquinho caso alguém queira fazer algum comentário, tá bom? Fiquem à vontade. Vou tirar todo mundo do mudo? Será que funciona? Vamos ver. Fiquem à vontade. Why you so good? Not only because I love you as a friend, but you deserve it. I'm gonna tell you something. Your heart is in the right place. And Fabi, Oi, tô you ouvindo. need to know oi, Miriam. Muito bacana, assim, muita informação, acho que a gente ainda está processando, sabe? Uhum. Ao longo do tempo, dos dias aí, a gente vai começar a ter as dúvidas mais pertinentes com relação principalmente ao negócio, né? A desenvolver o negócio, a liderança. Mas, assim, te agradeço demais, foi enriquecedor, assim, já instalou um monte de coisa aqui. Valeu mesmo. Que bom, Miriam. Eu fico muito feliz. Obrigada, Adri. A Adri tá colocando. Obrigada. Viu? Que bom que vocês gostaram. Eu tô gravando, depois eu vou disponibilizar para quem não pôde estar aqui com a gente. Bacana, pessoal. Muito obrigada. Eu estou muito feliz que todos vocês estão aqui comigo. Nessa primeira apresentação, eu vou estruturar aqui coisas bem bacanas para a gente ir conversando, para a gente ir se desenvolvendo enquanto líderes, mas, por favor, não esperem por mim, não esperem pela minha apresentação. Me procurem, né? Como eu disse, eu vou doar o meu tempo para vocês na medida da necessidade de vocês, do empenho de vocês, e vocês me procurem, tá bom? E a gente vai construir isso, porque o que a gente tem na nossa mão é muito valioso. A gente tem um produto muito maravilhoso, com uma empresa muito incrível e tem tudo para dar muito certo. Então, sintam isso muito fortemente no coração de vocês, porque é a mais pura verdade, tá bom? Um beijo enorme, gente. E até o nosso próximo encontro. E a gente vai ficando em contato aí todos os dias, pelo WhatsApp, pelo telefone. Fiquem à vontade. Um beijo, beijo, beijo.